Bom dia mais uma vez. A gente estava dando aquelas palestras de linhas gerais sobre os livros do Pentateuco, e o assunto lei vem muito à tona, né? O tempo todo, de vez em quando, a partir de Êxodo, o tempo todo a gente tem que lidar com o assunto lei de Moisés. Hoje e domingo, tendo terminado aquela série, eu vou tentar, em duas mensagens, trazer o assunto o Novo Testamento e a lei. Como é que o Novo Testamento vê a lei e como é que eu e você, não precisa correr não, menino, não precisa correr não, tá? E como é que eu e você devíamos ter um olhar a partir do que o Novo Testamento diz sobre a lei. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15, versículos 10 e 11. Essa foi uma palavra do apóstolo Pedro, que diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de que a tua palavra nos esclarece, nos dá luz, nos dá paz ao coração, e que hoje de manhã seja assim em relação a esse assunto da lei, que possamos ter a visão que tu queres com as mensagens que tu deixaste na tua palavra a respeito da lei e o seu papel sobre nós. Pedimos em nome de Jesus, amém. Então, tem uma música do Inário, cantor cristão, talvez a mais conhecida, né? 396. Quem é das antigas, quem não conhece não é batistaca não, né? E tem uma estrofe que diz assim: mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, né? Na versão assembleana diz a espada da lei, que é um negócio mais dramático assim, sobre mim a espada entrando, mas depressa fugi. Se escondeu não. Em Jesus me escondi e achei refúgio. Isso é só uma música às vezes para muitas pessoas, porque não se escondeu da lei, porque o tempo todo está de namorico com a lei, o tempo todo está com medo da lei, o tempo todo está amaldiçoado da lei, mas canta, ou cantava, né? Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, né? Me escondi da lei, achei refúgio seguro em Jesus. Infelizmente, muitas vezes isso é só um discurso, porque, preste atenção, durante toda a história do cristianismo, a lei é um assunto não resolvido. A lei é um conflito não resolvido. A igreja parece nunca ter paz. Esse conflito já começa nos primeiros dias da igreja. Atos 15, o que é Atos 15? É um concílio internacional de presbíteros. Porque o mundo inteiro estava com uma pergunta: e aí, devemos guardar a lei ou não? E aí os presbíteros de todos os lugares, os pastores de todos os lugares conhecidos onde tinham igreja, vieram para Jerusalém. E aí, imagina esse congresso, que coisa, um evento. Quem organizou esse evento, hein? Poxa vida. Naquela época, sem internet, sem telefone, sem correio, os caras organizaram um congresso internacional de pastores para debater esse assunto. Até que ponto nós estamos debaixo da lei? Esse conflito não existiria. Do ponto de vista do Novo Testamento, esse conflito não era para existir. E ele talvez não existiria se não fosse os judeus que se converteram e estavam dentro das igrejas.
Foram eles que disseram em Atos 15, nas igrejas estrangeiras: olha, não é assim não. A graça não é assim como vocês estão pensando. A questão é o seguinte: se não cumprirdes a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Imagine uma frase dessa dentro de uma igreja cristã. Os novos convertidos não tinham maturidade para lidar com esse assunto. Mas todo mundo ficou em pânico. Puxa vida, é cristianismo ou é lei? É Jesus ou é a lei? É a graça ou é a lei? E agora, quem poderá nos socorrer? Um concílio, um congresso, para que a gente discuta o assunto à exaustão e chegue a uma posição. No meio do congresso, Pedro toma a palavra. Não é ele que preside o congresso, não é o líder, para a frustração romana, né? Não é ele o líder é Tiago. Mas ele toma a palavra e diz assim: meus irmãos, nós não podemos tentar esses novos irmãos estrangeiros, colocando sobre eles, veja bem, um fardo que nem nós podemos aguentar. Nem nós e quem mais? Nem nós e quem mais? Nossos pais não aguentavam isso, é pesado demais. Nem nós, nem eles podíamos com isso. Aí agora vocês querem colocar isso sobre os ombros deles? Em plena era da graça, vocês querem colocar isso sobre os ombros deles? Não, tá demais. E como é que ele termina no versículo 11? Né? Taxativo: cremos que somos salvos pela graça. É isso que basta, né? Não precisamos, obrigado Reginaldo, não precisamos desse fardo. A gente nunca aguentou isso, por que vai impor sobre os outros? Nossos pais não aguentavam. Ou vocês pensam que os antigos cumpriam a lei? Há tempo que eles não têm nem o livro. Há tempos em que eles não sabem nem que existe uma lei. Então nem nós, nem nossos pais aguentávamos isso aí. E não vamos colocar sobre os ombros dos outros. Então isso aqui é o fechamento. Esse é o fechamento da igreja primitiva sobre a lei. Ninguém aguenta isso, em primeiro lugar. Nós não vamos colocar sobre os ombros de ninguém, e nós somos salvos pela graça de Deus. Então nós vamos fazer uma carta aqui. A carta, ela aparece no Novo Testamento 2 vezes. Uma carta com umas diretrizes. Essa carta, meus irmãos, ela é uma decisão circunstancial. Não confunda decisão circunstancial com mandamento perene e constante nas Escrituras. Como decisão circunstancial, um dia Paulo pelou a cabeça, porque fez um voto. Ele é judeu, isso é circunstancial. Agora, você não vai ter na Bíblia constantemente: pele a cabeça, faça voto, pele a cabeça, faça voto. Nessa decisão circunstancial, o objetivo era acalmar os judeus. E foram tomadas algumas decisões. As decisões foram que eles se abstessem das relações sexuais ilícitas, que não precisa da lei para isso, né? Dos ídolos, também não precisa da lei para isso, se você é um cristão e se converteu ao Deus vivo. E das carnes sufocadas. O que é carne sufocada? É aquela carne que o sangue ficou dentro, né? O animal não foi sangrado, sangue não, porque o preceito da lei é carne com sangue e gordura. Nunca esqueça disso, tá? Você que pensa que quer radicalizar no sangue, é carne com sangue e gordura, seu churrasqueiro, né? Quer seguir pela lei? A lei é a espada da lei, é o castigo da lei, ele mata você. Então ele diz: olha, fujam da carne de animais sufocadas, do sangue e das relações sexuais ilícitas e etc. Na segunda vez que a carta é apresentada em Atos, ele diz assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo enviar essas decisões. E aí ele explica por quê. Diz: porque Moisés tem o seu pessoal aí. Então isso aqui é quase é quase assim para não escandalizar, porque imagina o judeu, para ser transportado do judaísmo para o cristianismo é uma dor, né? Eu não convido um judeu praticante, um judeu ortodoxo para comer na minha casa, porque eu não sei o que fazer. 95% das comidas que eu como ele vai odiar, porque são pecaminosas para ele. Por exemplo, se eu tiver um ovo
e esse ovo tiver uma listinha vermelha, ele não come, né? Aí você, desavisado, convida um judeu, ele diz: irmão, vai uma calabresa aí, é porco, ele não come. Vai uma calabresa, né? Bacon, hein, irmão? Shalom, bacon. Galinha cabidela, ovos, né? Sangue ao molho. Uau! Que coisa horrível para quem odeia, né? Que coisa boa para quem gosta, né? Só por curiosidade, assim, eu quero saber os que odeiam. Quantos odeiam? Todos 3, né? Quantos gostam da galinha cabidela? Olha aí, né? Difícil a lei para você, né, irmão? Então ele fala: se abstém, cara, se abstém, pega leve, né? Porque Moisés tem o pessoal que se reúne na sinagoga. Já pensou, tu vai lá pregar o evangelho pro cara, aí ele diz: tu é um comedor de sangue, rapaz, não tem conta para mim não, tu acha que tem algo melhor do que o que eu crio? Tu é um comedor de galinha cabidela. Isso para mim é abominação. Então são decisões circunstanciais, e aparentemente a igreja vai ter paz, só que não vai. Todas as igrejas são afetadas por esse assunto. Até que ponto vai a lei sobre as nossas vidas? Todas. Os romanos foram, os coríntios foram, os gálatas foram, todas as igrejas vão ser afetadas, porque o cristão não conseguiu um ponto de equilíbrio. O cristão, que eu falo como um todo, não conseguiu. Parece que a gente deve alguma coisa para a lei, e se a gente não tiver certas sintonias com a lei, parece que não estamos em paz. Mesmo quando não queremos cumprir a lei em certas coisas, tem substitutos para a lei, né? Por exemplo, você sabe por que os presbiterianos batizam crianças? Oficialmente, porque acredita-se, eu fui criado em igreja presbiteriana, eu sou batisteriano. Não tenha inveja de mim, mas eu sou batisteriano. A igreja é uma continuação do Estado de Israel, e o batismo é um substituto da circuncisão. Uau, que argumento incrível, né? Então, já que é, né? Então, batiza os meninos. Aí você deve estar criticando: mas você sabe por que pastores usam paletó e gravata? Você sabe? Não. Você faz ideia? Pela mesma razão que o padre usa batina. E por que o padre usa batina? Raciocina comigo. O padre é o quê? Um sacerdote. Quem era o primeiro sacerdote na Bíblia? Quem era o primeiro sacerdote na Bíblia? Arão usava o quê? As vestes, as batinas. Então, se o padre é sacerdote, a roupa dele tem que parecer com a de Arão. É só isso. Aí o pastor, como não pode parecer com o padre, arranja uma batina substituta, que é o seu paletó, e a sua gravata é uma batina com outro nome. É para dizer assim: esse aqui é diferente, esse aqui é o consagradão. Olha a largura da gravata dele, né? Olha o tamanho desse paletó, né? Esse aqui é o nosso Arão. Olha as vestes dele, né? Só falta assim a placa: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. São substitutos o tempo todo. Eu vejo substitutos da lei. Por que apresentamos crianças na igreja? Por que apresentamos? É um substituto da apresentação do menino no templo ao 8º dia. Você não vai ter no Novo Testamento assim: menino nasceu, apresente ele ao 8º dia. Não, são substitutos. Nunca foi esclarecido até que ponto a gente tem uma invejazinha da lei, né? Você sabe qual deveria ser a apresentação perfeita? É o pai pegar o filho e apresentar a Deus, né? Como Zacarias fez. Essa seria a apresentação perfeita. Pegamos essa tradição há milhares de anos atrás, beleza, o Novo Testamento não nos proíbe fazê-lo, mas você precisa aprender a pensar. Você precisa aprender por que você faz as coisas. Então, nunca houve assim uma paz total em relação ao assunto lei. Até que ponto a lei de Moisés rege a vida da igreja. Mas como se não bastasse,
existiram movimentos na igreja cristã fortes, com força, numa tentativa de substituir o evangelho pela lei, ou no mínimo de casar as duas coisas. Hoje a gente chama esse movimento de judaizantes, né? Movimento judaizante. Agora, em pleno século 21, está com muita força. Acredite, é por isso que você tem igrejas que fazem as festas do tabernáculo, né? Que fazem o Hanukkah, que nem tem no Velho Testamento, que faz, que mais? Que outras festas estão fazendo aí? O cara quer o templo de Salomão, mas aquilo ali não quer a lei, aqui é só dinheiro. Aquilo ali quer dinheiro, não quer lei para o povo não. O povo pode não ter nada. Trazendo aquilo ali, o argumento é o seguinte: já que é para trazer os dízimos da casa do tesouro, onde é a casa do tesouro? É no templo de Salomão. E trazer aí quantos dízimos? Todos. Ele quer todos os dízimos lá. Purim, já estão fazendo Purim? Engraçado, Purim nem estava na Bíblia, né? Purim surge no tempo de Esther, na libertação da Babilônia. Mas é uma inveja do judaísmo. O pessoal quer ser judeu à força. É por isso que a igrejas, você entra hoje, ela é decorada com uma decoração judaica. Você vê estrela de Davi, você vê candelabro. O Bar Mitzvah, né, que é uma festa judaica. Candelabro, você entra lá, tem um candelabro enorme. Oi? Pastor usando talit, que é aquela veste, uma veste branca. E você vê o cara lá do templo de Salomão, ele prega com um talit e um kippah. Os caras querem ser judeus o tempo todo. Parece que é assim: se eu não for judeu, eu sou um cristão de segunda categoria. Alguns já começaram a falar palavras em hebraico no culto, né? Os nomes próprios, eles não falam mais em português, né? Não fala mais Jesus, agora é só Yoshua, né? Não é o Deus de Abraão, né? O Deus de Isaac, não é o Deus de Jacó, é o Deus de Jacobo, né? Os caras estão entrando numa, porque esse assunto sempre rodeou a igreja. Na verdade, ele foi profetizado de que seria assim. Por exemplo, quando Paulo escreve para Timóteo, abre sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 7. Olha só, olha que coisa engraçada. Já no primeiro século, Paulo exortando Timóteo, ele diz, olha, que existiam pessoas, ele disse assim: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Você quer insultar alguém? Fala assim: ó, tu tá perdido em loquacidade frívola, cara. Tu não sabe nem o que tu tá dizendo. Tu tá perdido em loquacidade frívola. Tu é um loquaz, né? Que mais? Pretendendo-se passar pelo quê? Doutores da lei. Os caras agora são mestres da lei. Pretendendo-se passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Não entende nada, mas está no programa, né? Está no treinamento que recebeu, levar o povo de volta ao judaísmo. Tem um livro vendendo muito no Brasil, não sei quem é o autor, mas olha o nome do livro, livro evangélico. Em qualquer livraria cristã que você chegar, esse livro está lá. O nome é Nossas Raízes Judaicas. Nossas Raízes Judaicas. Uma tentativa constante de manter o povo sob o castigo da lei, sob a espada da lei. Mas depressa fugir. Fugiu não. Está de namorico com a lei o tempo todo. Gosta muito da lei, né? Inclusive para julgar os outros, para condenar os outros.
Agora olha o versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é ruim ou é boa? Se, e somente se, alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei só presta se você se utilizar de modo legítimo. E qual é o modo legítimo para o cristão? Não é para o judeu. É o modo legítimo para o cristão usar a lei. É o modo que o Novo Testamento ensina. Tudo que o Novo Testamento disser para você fazer sobre a lei, pronto. É isso aí. Esse é o modo legítimo. Se o Novo Testamento disser que você deve celebrar a festa da Páscoa nos modos judaicos, faça. Mas se o Novo Testamento diz assim, não, Jesus é a nossa Páscoa, pronto, já foi cumprido. Se o Novo Testamento disser para você fazer o Hanukkah, Purim, festa dos tabernáculos, festa das trombetas, primícias, etc. Inclusive tem pastores cobrando primícias, já falei disso aqui, né? Agora tem o dízimo, tem as ofertas e tem as primícias, porque a lei dizia para trazer as primícias. Eles esqueceram de dizer duas coisas. Primeiro, as primícias eram agrícolas, as primícias da colheita. E segundo, as primícias eram uma vez por ano. Esses safados estabeleceram primícias semanal. É ruim, hein? Por culto, né? Nem semanal. A primícia veio para o culto, traga a primícia, irmão. Primícia para quem? Para o pastor. Isso é legal demais, né? Imagina eu olhando de cara feia para vocês. E aí, irmão, primícia aí, trouxe a primícia não, né? Quando tá com problema, pede para a gente orar, mas a primícia não traz, né? Bonito você, né, irmão? Então, assim, é a espada da lei, é o castigo da lei o tempo todo. Isso é modo legítimo de usar a lei? Não. O modo legítimo é aquele que o Novo Testamento disser que é um modo legítimo. Essas duas mensagens, meus irmãos, vai ser uma tentativa de ter um mergulho profundo sobre o modo legítimo de usar a lei. E ninguém escapou. Igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, ninguém escapou. Todo mundo tem um pezinho na lei. Eu falei para você das vestes pastorais como substitutas das vestes dos sacerdotes. Nesse sentido, os anglicanos, os luteranos e as catedrais presbiterianas foram muito mais honestos. Eles botam uma batina. Eu conheço uma pessoa, foi pregar numa igreja anglicana, ele pensou que é normal, disse, não, sabe, dá uma batina. Para pregar aqui, você vai usar batina. Ninguém, absolutamente ninguém escapou. Quando você força, você penetra numa igreja, começa a conhecer a cabeça dos crentes, você vai ver que um evangelho de lei ainda paira. Quem tem mais ou menos o mesmo tempo de convertido que eu, né? Quem tem 30 anos, 40 anos, 50 anos de convertido, assim, com todo respeito, mas o evangelho de lei que nos impuseram foi muito pesado, né? Não se dizia que era um evangelho de lei. Não se dizia. Olha, não há muito tempo, eu cheguei aqui, está com 22 anos, essa igreja aqui, as pessoas não podiam ir ao cinema. Esse era o ensino. As mulheres não podiam usar calça comprida. Por quê? Porque a lei diz: o homem não se vestirá de mulher e a mulher não se vestirá de homem. Se você acha que esse aí é o sentido da lei, eu vou pegar uma calça comprida de mulher e dar para você vestir, para ver se para ver se é esse mesmo, né? Para ver se aquilo é roupa de homem mesmo. Você acha que é roupa de homem? Vou pegar uma dessas Saint-Tropez. Tonhão, vou pegar você, Tonhão. Botar você para vestir uma calça Saint-Tropez, né? Ai, meu Deus do céu. Tem umas outras mais esquisitas. Então, aí, não, isso aqui tá escrito aqui, ó. O nome disso é caducidade da letra. Nós vamos entender o que é isso. A letra caduca. O sujeito não entende a letra. Então, ninguém, absolutamente ninguém escapou. Já andei por muitas igrejas, em muitos lugares. A lei reina, sem dizer que é a lei. Não precisa dizer que é a lei. Ou você acha que não tem um bocado de crente que para dar uma oferta precisa fazer um voto?
vou fazer um voto, né? Pastor, eu fiz um voto com Deus. De onde você acha que vem a ideia de votos? Do Novo Testamento? Você acha que é de lá que vem a ideia de voto? Então a lei reina. E o medo dela também. No meu primeiro ministério oficial, quando eu saí do seminário, eu descobri que o pastor anterior cobrava 20% de quem atrasava o dízimo. Porque a lei dizia, atrasou, acrescente 1/5. A lei reina em todos os lugares. Você só precisa ficar lá um pouquinho, entender a cabeça das pessoas, e você vai perceber que de alguma maneira não existe paz quando o assunto é lei. De vez em quando eu encontro algum irmão com medo de comer alguma coisa que tenha sangue, né? Alguns ainda têm dúvidas sobre o porco. Eu brinco muito com essa situação. Eu sou um apreciador de bistecas suínas ao forno, né? Ou fritas na própria gordura, bem passadas, né? Eu até brinco, falo, irmão, esse porco aqui, né? Eu pego leve, irmão, esse porco aqui toma 3 banhos por dia, nunca viu uma lama, vive no ar-condicionado. Isso é um porco da sadia, isso não é um porco, isso é um modelo, né? Isso é ainda há muito medo, um medo da lei paira no ar. Se você não come porco ou sangue ou qualquer coisa assim, porque você não gosta, é uma coisa. Agora, é problema quando você começa a usar isso como escudo religioso. Tipo, eu sou superior porque não como. Aí é problema. Porque é você usando a espada da lei contra outras pessoas. Tipo, eu sou mais crente do que você, porque eu obedeço, tá uma lei que eu obedeço, né? Eu não como sangue, eu não como porco. Uma coisa que você precisa aprender sobre a lei, e essa não é uma mensagem só do Novo Testamento, é de toda a Bíblia, é que a lei tinha prazo de validade. A lei era transitória. Lembra Jeremias 31:31? Deus diz, vai ter um dia que eu vou fazer uma outra aliança. É uma outra, não é aquela. Uma outra aliança com vossos pais. Não como aquela que eu fiz no monte. Ora, aquela que ele fez no monte é a da lei. Deus já está dizendo, aquela tem prazo de validade. Vai ver se não é segundo aquela. Ela tinha prazo de validade para os judeus. Imagina para mim. Imagina para mim, que sou cearense, né? O que eu tenho a ver com isso? Eu vou fazer uma aliança com vocês. Pode conferir Jeremias 31:31. Vou fazer uma aliança com vocês, mas não é como aquela. É uma outra. É um outro nível. É algo mais maduro. Aquela vocês eram crianças. Vocês eram escravos. Vocês não sabiam o que era a vida. Vocês acabaram de sair do Egito, 400 anos como escravos. Uma nação infantil. Agora eu vou fazer outra. E ela é um pouquinho diferente, porque ela não é baseada na letra. Eu vou imprimir as minhas leis nas vossas mentes. Agora é diferente, né? Eu vou imprimir minhas leis nos corações de vocês. Ela é extremamente diferente. É engraçado que o Novo Testamento, o livro de Hebreus, acho que especialmente o capítulo 7, cita esse dito de Jeremias e faz uma tese sobre o assunto. De que a lei precisava parar, ela precisava chegar ao fim. Talvez você tenha dúvidas assim. Então, pastor, o que está valendo da lei para nós? Né? Essa é a grande dúvida. O que está valendo? Porque, puxa vida, eu também acho que a lei, eu tenho medinho, né? Sobre mim a espada da lei é um medinho medonho, né? Não sei fugir, me esconder em Jesus e achar refúgio. Não sei, rola um medaço, né? Então o que está valendo? Presta atenção. Está valendo aquilo que o Novo Testamento disser que está valendo. É fácil entender? Não matarás, está valendo? Tão fácil entender isso. Não adulterarás, está valendo? Está valendo. Eu faço um candelabro de ouro, boto dentro da igreja, está valendo? Não!
Não, simplesmente não. Então, tudo aquilo que o Novo Testamento disser está valendo. E daqueles 10, só há um. Se eu fosse bem radical e você fosse bem maduro, eu diria que era 2. Mas eu vou dizer que está só um. Só há um que o Novo Testamento não enfatiza. Os 9 estão valendo. Dos 10, só o sábado que foi dito no Velho Testamento, que era uma aliança entre Deus e Israel. Uma aliança baseada no sacerdócio levítico. Quando o escritor de Hebreus vem argumentar o assunto, ele diz: mas o sacerdote agora é o outro. Mudou a tribo, mudou o sacerdote, mudou também o dia, né? Embora ele não diga isso, mas não existe exigência nenhuma. Eu vou falar com aquele bispo Formigoni da Universal. Se você trouxer uma exigência, já viu falar no tal do Formigoni? Se você trouxer uma exigência do sábado no Novo Testamento para as nações estrangeiras, eu como a Bíblia. Não é assim que ele fala? Eu como a Bíblia, né? Não está valendo. E você vai ver com todas as letras que não está valendo. Só está valendo aquilo que o Novo Testamento disser que não está valendo. Então vamos tentar lembrar os mandamentos na ordem. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, vai 2, né? Qual é o terceiro? Não chamar o nome do Senhor em vão, né? Está valendo, pelo menos no sentido blasfematório, não devemos chamar. Lembra do dia do sábado, é o 4. Lembra do dia do sábado, está valendo? Não, está não. Quem foi o adventista aí que falou? Eu sabia, loira. Eu sabia. Ok, o sábado está valendo? Não, mas o princípio de trabalhar 6, folga 1 é bom, tá? E o domingo é chamado de o dia do Senhor, porque é o dia que o Senhor ressuscita, que é o dia que o Espírito Santo desce. Todas as aparições de Jesus são no domingo, mesmo sem ser legalista. O princípio é bom. Qual é o 5º? Honrar pai e mãe, está valendo? Está valendo. Esqueceu? Está valendo. O 7º. Desculpa, o 6º. Não namorarás? Não matarás, está valendo. Só que agora, como é uma lei impressa no coração, Jesus amplia. Não é só ir lá e matar não, tá? Quem se irá sem motivo contra seu irmão, já matou, né? O sujeito já matou, né? Agora é outra lei, é mais racional, não é só na letra, né? É outra, é uma lei nova, não é conforme aquela. O 7º. Não adulterarás, está valendo? Opa, via internet, tá valendo? Tá valendo, irmão, tá valendo. O 8º, de todas as maneiras, não furtarás, né? O termo lá não é jurídico, porque um advogado diz: não, mas não foi furto, foi assalto. Não foi assalto, foi roubo. Para de enrolar! Não furta. Material da tua instituição pública é da tua instituição pública. Não venha discutir juridiquês aqui, né? É biblês. Não furtarás. Está valendo. Porque o Novo Testamento diz que está valendo. Vai trabalhar, né? Trabalhar com as próprias mãos, vai trabalhar. O 9º. Não cobiçarás, né? Cobiça é quando você acha que o outro tem aquilo que você merecia. Ui, ele tem, mas quem merecia era eu. Nem merece aquela bicha velha, vai casar com homem bonito, nem merece, né? E o 10º? Trocaram os números aí. Eu não faço testemunho, bota tudo aí junto. Tá valendo, ok? Os outros 614, tudo questionável, né? Os outros 614, porque a lei são 10 e depois esmiuçada. Os mandamentos só tem a ver com o próximo ou com Deus, o tempo todo. Ou tem a ver com o próximo, ou tem a ver com Deus. Então está valendo o que o Novo Testamento disser que está valendo. Para de medinho da lei.
Chega de medinho do sangue, medinho do porco, medinho do sábado, medinho do voto, né? Parou. Agora, você já sabe, você é um cristão, você sabe que a lei não salva. Não preciso explicar aqui para você que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Mas eu quero lhe dar 3 razões porque a lei não salva. A primeira delas está em Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. É 8, 13 ou 8, 3? É 3. Porquanto o que fora impossível à lei, que no caso é salvar pessoas, né? O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, uma das razões porque a lei não podia salvar é porque a lei estava enferma. O termo usado aqui é cadê? Enferma pela carne. Quem torna a lei enferma é minha carne. Carne é o pecado que habita em mim. Isso é carne. Carne não é essa pele que cobre os ossos na Bíblia, não. Carne é o pecado que habita em mim. Não é o pecado dos outros, é o que mora dentro de mim. Isso é a carne. É minha alma contaminada pelo pecado. É a velha natureza, é o velho homem. Isso é carne. Então, por mais que você cumprisse a lei, a carne é tão horrorosa, a velha natureza é tão horrorosa, que Deus rejeita o homem, é pela sua natureza. Ele é por natureza filho da ira. Ele é um monstro por dentro. Se você assistiu aquele filme, o Alien, o Oitavo Passageiro, aí você imagina que Deus abomina o Alien, e ao mesmo tempo imagine que o Alien mora dentro de você. E agora? Deus, que tudo vê, olha para dentro de você e fala: eu vou vomitar. Isso é a velha natureza. Então, por mais que cumprisse a lei, se Deus não usasse outro método, você chega lá e por o melhor que você tiver, Deus fala: mas tu é um alien, cara. Eu não vou beijar um alien demoníaco. Não vou abraçar um alien. Minha natureza repugna o alien. Isso é você por dentro. Então a lei não podia salvar por causa do alien. Você vai sair dizendo hoje: o pastor hoje falou dos aliens. Oh, meu Deus do céu. A lei não podia salvar por causa daquilo que você é por dentro. Por causa daquilo que Davi era por dentro, que Abraão era por dentro. Somos por natureza pecadores. Não somos pecadores por prática. A prática piora tudo, mas somos pecadores essencialmente porque somos. A gente não é pecador porque peca. A gente peca porque é pecador. A carne é a fábrica dos pecados. É a nossa natureza. Essa é a natureza humana. Tem a história a fábula do escorpião que queria atravessar o rio, pediu carona para o elefante. Aí o elefante falou: cara, não vou te dar carona, você é escorpião, você vai me ferrar. Se eu não vou não, elefantezinho. Eu prometo que eu não vou, né? Me dá essa carona, só tem esse jeito para atravessar o rio. Você sabe nadar, me dá essa carona. O elefante falou: olá, hein? Tu vai se comportar mesmo? Eu vou, eu prometo, né? E aí beleza. O elefante sobe, o escorpião sobe no lombo do elefante e vão, né? Vai passando 2 metros, 3 metros, 30 metros, 40 metros. O rio tem 100 metros. 60 metros o elefante pensa: ele está se comportando. E o escorpião pensa: eu estou conseguindo, né? 70 metros. Quando chegou com 80 metros, deu uma vontade do escorpião de dar uma ferrada. Olhou para o lombo do elefante e disse: vou ferrar, né? Eu vou ferrar. E se controlou o máximo, né? 85 metros ele já estava suando frio. 90 metros ele estava se tremendo.
95 metros, ele estava com crise de abstinência de ferradas. Aí 96 metros ele deu. Ele ferrou o elefante. E o elefante disse: cadê tudo aquilo que tu me prometeu? E a resposta foi: companheiro elefante, eu não pude resistir à minha natureza. Essa é a natureza dele. Ele é escorpião. Essa é a natureza do escorpião. Então você tem uma natureza pecaminosa, ela é imutável. Até aquele dia em que Jesus Cristo vier nos resgatar e mudar a nossa natureza. Mas até lá, é luta, é dor. Então não tem lei que resolva isso. Não tem lei que aumente os créditos, né? Por mais que tentasse o ser humano satisfazer a Deus pela lei, a lei estava enferma pela carne. Há uma outra razão, se encontra em Hebreus capítulo 7. Hebreus 7, versículo 18. Aí diz assim, isso aqui é muito forte, irmãos. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, né, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está falando de quê? Da lei. A ordenança anterior é a lei. Ela foi revogada porque acabou, passou o prazo de validade. Não somos o povo de Israel no deserto. Por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Nunca a lei aperfeiçoou nada, ela tinha uma inutilidade. Se você acha que a lei pode condenar você, quem condena você, antes de qualquer coisa, o que eu vou dizer é muito pesado, né? Quem condena você é seu nascimento. É pior, mas eu vou botar numa linguagem que você entenda. Quem condena você é seu nascimento. Você não é Jesus que foi concebido sem pecado. Davi dizia: eu nasci em pecado. Já nasci em pecado. Eu nasci em pecado. A gente acha que nasceu inocente, né? Tá bom. Davi diz: eu nasci como? Em pecado. E minha mãe? Não, minha mãe é uma santa, pura e boa, né? Lave sua boca para falar de minha mãe, né? Não, Davi diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu quem? Minha mãe. E ela foi concebida em pecado por minha avó. E aí vai, né? A natureza pecaminosa é horrível. É por isso que ela levou Jesus para a cruz. Lá na cruz ele crucificou o nosso pecado. Mas uma outra razão porque a lei não podia salvar é porque o padrão de Deus é perfeição. Deus é santo. E ele diz, gente, é 10:25. E ele diz e ele diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tá bom, para a gente encerrar hoje, objetivamente, então para que serve a lei? Pensando assim, como cristão, a lei serve para você para quê? A lei tem 3 utilidades. Romanos capítulo 5, versículo 20. A lei tem 3 utilidades. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que é avultar? Eu não sei o que diz aí a sua versão. Avultar é tornar a coisa num vulto muito maior do que ela é, né? A lei é para avultar o teu pecado. Por que você precisa da lei para avultar o seu pecado? Para aumentar, para ampliar? É porque você não tem a noção exata do que é o seu pecado.
Você é como um certo senador que foi dar uma entrevista falando sobre os roubos do PT. E ele disse, o PT cometeu alguns erros. E o entrevistador disse, não é erro não, é crime. Não foram erros. Muitos crimes, bilhões. É crime, não é uns errinhos. Então quando a gente peca, a gente pensa como aquele senador, né? A gente acha que é uns errinhos, né? Eu tenho uns errinhos aí, eu tenho uns problemas, eu tenho umas fraquezas, né? Aí quando você vai para a lei, diz, não, isso aqui, olha aqui ampliado. A lei é um telescópio, um microscópio no caso, né? Mas um telescópio, porque o pecado é tão grande que precisa de uma máquina maior. Aqui, olha o tamanho da coisa. Quando eu olho para o sol, na minha visão, o sol tem que tamanho, na minha visão? 1 metro. Na minha visão, não é? Por aí. Agora, qual é o tamanho real do sol? Milhões de quilômetros. Uau! Se eu botar um telescópio, né? Vai ver, ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Eu não sabia que era tão grande. Pois é, assim é teu pecado. Você não sabia que era tão grande não, né? Mas é. Olha pela ótica da lei. Olha pela ótica da perfeição. Olha para lá. A lei existe para avultar o pecado, para que você sinta. Você olhe para a lei e sinta. Cara, o que eu mereço? A morte. Estamos num período em que as pessoas falam muito sobre autoestima. E o evangelho da prosperidade veio na carona dizendo, você precisa exigir de Deus o que você merece, seus direitos. E Deus diria, teu direito é a morte. Tu quer teus direitos? Né? Teu direito é de não ter direito algum. Né? Meu direito é de não ter direito algum. Né? Seu direito. A lei avulta. Deixa o teu pecado bem grande. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe uma coisa maior do que o telescópio da lei. E o que é? A graça. Bem maior. Mas como o assunto hoje não é graça, entenda. A lei veio para que você visse, meu pecado é grande mesmo. Em tempos da lei eu seria apedrejado. Eu que levantei minha voz para minha mãe. Em tempos da lei, minha mãe e meu pai me levariam ao sacerdote e disse, apedreja esse moleque. Apedreja esse vagabundo. Não é? E não tem direito dos manos. No tempo da lei não tinha direito dos manos, né? Hoje tem, hoje o cara é preso, tem que responder uma entrevista para dizer se foi bem tratado. A lei de Moisés, não, 2 testemunhas, se você é culpado, então você vai morrer. Simples assim. A lei existe. Para quê? Para que serve a lei? Para avultar. Avultar o quê? E o que é avultar? Você não tem coragem de botar seu pecado num telescópio, né? Você não quer. Eu não quero. Nós não queremos. Você não tem coragem de botar seu pecado no microscópio, assim, para olhar lá dentro. Ai, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Né? A lei veio para avultar o pecado, tornar ele do tamanho do sol. Segundo, a lei, outra razão porque a lei existe, para que ela serve, é quase a mesma coisa, mas está em Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável. Ai, que chato, né? Todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? Pleno conhecimento do pecado. Você vai conhecer seu pecado plenamente, porque a lei mostra quem é você. Lembra dos sacrifícios que eu falei?
uma das coisas mais feias do sacrifício não era um animal morrendo, era quando o sacerdote pegava assim as entranhas, os bofes, os fatos, as fezes, o redenho, que eu nem sei o que é até hoje. Aí Moisés diz: pega o redenho e o rim, e que mais? E a vesícula biliar, e o que mais? E o pâncreas. Ele pega tudo e queima. Aquilo é o teu pecado é feio. O seu interior, pega tudo que é ruim, né? E queima. A lei existe para que todo mundo seja culpável. E a lei existe não é só para você conhecer o pecado, é para você ter pleno conhecimento do pecado. E a parte que eu mais gosto, a lei serve para Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Gálatas 3. Gálatas 3 diz que a lei é o nosso aio. É engraçado essa palavra de 3 letras, né? Aio. Os tradutores bíblicos tiveram essa mania de querer ser sofisticados. Não é que eles erraram, é que eles sempre iam pela palavra mais refinada. Eu estava vendo a história de uma das nossas versões. Os caras mandaram um texto para Rui Barbosa ver se estava bom. Rui Barbosa? Né? Devia ter mandado para mim. Mandaram para Rui Barbosa. Então era sempre, a coisa tinha que parecer mais poética possível, né? E aqui diz que a lei é o nosso aio. Não é alho, tá? É aio. Se fosse alho, espantava vampiro, né? Espantava o cão. O que é um aio? Gente, um aio nada mais é do que um professor. Não seria melhor se os tradutores tivessem dito assim: a lei é o nosso professor? Não era melhor, né, não? Mais especificamente, a lei é o nosso pedagogo. Inclusive a palavra está lá, o pedagogo, paidagogos, né? Nosso pedagogo. A lei. Aí você pega uma pessoa lendo a Bíblia e diz: meu Deus, ele é o aio, graças a Deus pelo aio, mas eu não faço a menor ideia do que seja. Como aio, se a lei é o nosso professor, eu vou ler aqui: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ela é nosso professor sobre Jesus. Ela nos conduz a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que você diz para isso? Já não permanecemos subordinados ao aio. O que você diz para isso? Não estou subordinado. Você quer viver subordinado ao aio, ao pedagogo do tempo da palmatória? É problema seu. Meu pedagogo agora é outro, né? Já não permanecemos subordinados ao aio. E pronto. E é assim. E olha o que diz o versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para esta fé que do futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Como eu gosto disso, mas eu gosto mesmo. Eu sou feliz por isso. Porque se eu penso assim, gente, tem gente que fala assim: como eu queria ter visto o mar vermelho se abrir, né? Eu não queria não. Eu falo do coração, eu não queria não. Porque todos que viram o mar vermelho se abrir tiveram que viver sob a lei no deserto. Eu não queria não. Você acha que aquilo era fácil, né? Um dia um cara fez um fogo no sábado. Meu Deus, um fogo. Vou fazer um fogo aqui, ninguém está vendo, não é? Um fogo. O que aconteceu com ele? Morreu. Imagina você no sábado, você quer ficar fazer um fogo, um churrasco, né? Né, Rodrigo? Sábado. Hoje eu
liga para os amigos. Deve ser muito chato viver sob essa tutela, né, da lei. Liga para os amigos, gente, vamos passar uma carninha. Diz, não podemos, hoje é sábado. Nós somos de Jesus, né? Não, mas é exatamente porque somos de Jesus que vamos fazer. Não morremos mais, ninguém vai nos matar. O cara fez um fogo no sábado. Então eu não queria ter visto o mar vermelho, né? Foi legal? Foi. Mas viver 40 anos sob a lei, eu acho que eu tinha morrido também. Eu ia fazer esse fogo. Para os nossos padrões era muito chato, gente, né? Olha só como era chato. Qualquer pessoa que derramar fluxo está imundo até a tarde, vai se purificar. Meu Deus! Homem que derrama um fluxo, eu acho que é as poluições noturnas, os meninos ficam vendo demais os canais daquela mulher que geme, aí de noite tem um negócio estranho e derramam uns fluxos, né? Ele já tinha que se acordar se purificando, até a tarde, vai se purificar, né? A pessoa está valendo, né? A mãe que achou aquele lençol sujo além da conta, né? Diz, meu filho, vai se purificar. Era chato, era complicado. Você pisou você tocou na mulher menstruada, tá imundo até a tarde, vai se purificar. Tocou num defunto, um dos primeiros velórios que eu fui fazer, a mulher beijou o defunto, né? Chegou lá e disse, nos veremos na glória. Eu pensando na lei de Moisés, ela morria, né? Era chato, tudo era supervisionado, tudo, absolutamente tudo. As roupas, as comidas, as táticas de guerra, tudo. Nascimento do menino tinha que pagar o resgate. Nasceu o menino, resgate. Logo alguém vai botar isso aí, né? Então eu não queria não. Eu sou muito feliz em ter nascido na época da graça. Então, graças a Deus pela graça. Hoje de manhã nós começamos isso, para você assim, abrindo a sua visão. E eu espero cura. Porque é muita gente doente. Você não faz ideia do quanto de coisa que eu tenho que responder se é pecado ou não. Pastor, isso assim é pecado. Pastor, isso assim é pecado. Meu irmão, você não está subordinado ao paio, ao pedagogo antigo. Acabou o tempo da palmatória. Relaxa aí. Você está na época da graça. Vamos ficar em pé, vamos orar. Mas tem gente que gosta do tempo da palmatória, né? Especialmente para os outros. Obrigado, Senhor, porque estamos agora debaixo de uma nova aliança. Não como aquela do Monte Sinai. Não como aquela, com todas aquelas ordenanças que, como o apóstolo Pedro disse, nem eles, nem seus pais puderam suportar aquilo. E nós te agradecemos por Jesus Cristo, que é o cumprimento de tudo aquilo, que cumpriu tudo aquilo em nosso lugar. Ajuda-nos, meu Deus, a realmente viver felizes na tua presença, escondidos em Jesus, fugindo para Jesus e achando refúgio nele o tempo todo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.